Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Eu sou o Walter, conhecido como Negro Walter, e sou seu guia em Mundo Miqutal, aqui na Yujabe. Nosso tema de hoje é A Mulher Exceção é uma Farsa. Toda vez que questionamos as posturas e os valores das mulheres nos relacionamentos, elas sempre reagem com indignação e dizem que são diferentes. Já repararam que as mulheres falam pouco ou nada nos encontros amorosos? Elas permanecem o tempo inteiro caladas e, quando falam, falam apenas de assuntos que não possuem relação alguma com a realidade imediata delas. Por que elas fazem isso? Elas fazem isso porque elas possuem um medo absurdo de serem descobertas. O medo delas é que toda a capa de virtude que elas apresentam seja desmascarada, porque elas usam essa capa de virtude para prender os homens emocionalmente durante anos. Mulheres exceções sempre dizem que são humanas, sensíveis e compreensivas. As mesmas dizem que buscam um homem de bom coração, carinhoso e responsável, mas as mesmas paradoxalmente escolhem homens que se afastam do perfil descrito por elas. A razão disso é que elas privilegiam na prática coisas que jamais confessam na teoria. As exceções namoram homens problemáticos e ainda defendem o relacionamento delas com estes. Por quê? Elas fazem isso para justificar duas coisas: o interesse delas no poder do homem problemático e camuflar os problemas de caráter do homem problemático. É extremamente comum uma mulher namorar um homem problemático e justificar isso de maneira falsa. Elas sabem com quem estão se envolvendo e por isso precisam contar uma historinha para justificar o interesse delas em homens que claramente não servem para relacionamento sério. Assim, a mulher inventa virtudes para o homem bonito que não presta. Elas também inventam virtudes para homens bem-sucedidos financeiramente que não prestam. Notem que a mulher supervaloriza qualquer coisa aparentemente boa que os homens poderosos fazem e ignoram todas as coisas ruins que eles fazem. Exceção que escolhe mal não é exceção. A verdade é que as exceções se fingem de ingênuas, mas não são ingênuas. Elas negam conhecer o caráter de um homem, embora tenham se atraído por ele, justamente por razões que não possuem relação alguma com o caráter. Assim, a mulher tolera os erros do homem bonito, pois espera corrigi-lo de alguma forma. A tolerância feminina, nesse caso, é interesseira. A mulher não tolera o mau caratismo do homem por desconhecimento. Ela sabe muito bem com quem está se relacionando, mas como o valor do homem para ela se reduz ao poder dele, elas ignoram os problemas de caráter dos homens. A mulher esconde do homem o interesse que ela possui no poder do mesmo, porque isso é uma forma dela vencer a guerra da paixão. A mulher quer ser amada, mas não quer amar. Elas sabem que quem ama cegamente perde a guerra da paixão. Na medida em que a mulher esconde os interesses egoístas dela, ela mantém preservada perante o homem uma falsa imagem de virtude. Tanto os ricos quanto os pobres podem se iludir com as mulheres, na medida em que acreditam que as motivações amorosas femininas envolvem sentimentos nobres. As mulheres jamais vão revelar o interesse delas no poder do homem. Isso é o maior tabu feminino. Não somente isso, elas acham esses interesses são tão naturais que jamais perceberão qualquer problema ético nos mesmos. Assim, qualquer homem que tente desmascarar esse segredo feminino será absurdamente atacado pelas mulheres, pois elas não querem nos libertar da escravidão emocional e romântica. Homens iludidos a respeito do caráter de uma mulher podem esperar muitos anos apenas para sair com ela. Não fique na geladeira. Não espere anos e mais anos por uma mulher que não é exceção. A exceção existe na tua fantasia, mas não na realidade. Aquela mulher que te deu respostas ambíguas está apenas te enrolando e não é exceção. Ela apenas esconde de você todos os homens problemáticos e sem caráter que ela colocou como prioridade na vida dela. Você acredita que a mulher que te despreza é séria e por isso continua chamando para sair depois de meses e anos de respostas ambíguas da mesma. Ela está longe de ser exceção e está te usando apenas como um reserva. Ela quer que você sempre a ame, mas ela nunca te amará e te enrolará a vida inteira. A exceção que nunca tem tempo para o homem bonzinho, aceita sair com o cafajeste em poucas horas ou dias. A mulher exceção enrola o homem bom e sério durante anos, mas se entrega em poucas horas ou dias ao homem poderoso. A mesma exceção que não tem tempo para você, sempre arranja tempo para sair com um homem bem mais rico e bonito do que você. Até as mulheres que se preservam não são exceções,
pois elas escolhem segundo os mesmos critérios das mulheres promíscuas e usam a pureza como moeda de troca e meio de barganha. Assim, certinhas oferecem a pureza delas como prêmio para cafajestes e alfas. É lógico que a pureza nesse caso impressiona muito mais o alfa do que o corpo que a promíscua oferece. Mas ainda assim, essas mulheres só acertarão com muita sorte. As supostas exceções fazem os homens de bom caráter de reservas. Elas colocam como prioridade na vida delas os homens ricos e bonitos. Então, depois de terem sido usadas pelos ricos e bonitos, elas se fazem de virtuosas e começam a procurar os homens que elas sempre enrolaram. Sim, geralmente os homens enrolados são carentes e bons e acreditam nos teatros femininos. As supostas exceções escondem dos homens de bom caráter todas as incoerências que elas praticam e todo o desejo delas por homens poderosos de péssimo caráter. A mulher se sente ofendida até o fundo da alma quando você descobre que ela não é uma exceção. A mulher nunca revelará os interesses dela no poder do homem de forma explícita. E é justamente por isso que elas continuam manipulando os homens. Os homens ainda possuem a ilusão de que há mulher exceção, de que há mulheres que se atraem pelo caráter do homem. As mulheres os rejeitam porque estão interessadas num homem que possui muito mais poder do que eles. Se você quer entender as mulheres, então ignore as desculpas que elas dão para justificar o interesse delas no poder do homem. A mulher que disser que escolheu o homem bonito porque ele era bonito tem mais credibilidade do que aquela que disser que escolheu o homem bonito por causa do caráter dele. E a mulher que disser que escolheu um homem por causa do dinheiro dele terá mais credibilidade do que a mulher que escolheu o rico por causa do romantismo dele. Na relação das mulheres com os homens poderosos, o poder do homem sempre será o motivo principal do relacionamento. Então não se iluda com as desculpas falsas das supostas exceções. Penso que as mulheres exceções são tão raras que você só encontrará exceções de circunstância. Exceção de circunstância é uma mulher que se tornou exceção depois de anos e mais anos de erros repetidos. Nesse caso, ela não tem mais nenhuma opção na vida a não ser exceção. Então elas escolhem homens limitados e bons, mas só fazem isso porque todas as opções de relacionamento com homens ricos e bonitos no contexto delas já se esgotaram. Uma coisa que é fundamental o homem aprender quando é novo é que as mulheres dificilmente falam a verdade quando desprezam os homens. Se elas derem algum motivo para o não delas, será sempre um motivo ambíguo. Elas jamais dirão que não querem nada com você porque você é pobre ou feio demais para elas. Algumas mais honestas dirão, mas a maioria fingirá virtudes que não possuem. A razão disso é simples, elas querem que você permaneça apaixonado por elas. Por isso, elas dão foras ambíguos. Se uma mulher te desprezou, isso tem relação certamente com tua falta de poder perante ela. Isso pode ter vários significados, mas cai sempre numa dessas opções. Falta de dinheiro, falta de status, beleza insuficiente, físico insuficiente, falta de pegada, timidez exagerada, introversão, falta de popularidade, falta de bens materiais como carro ou casa. A mulher não despreza o homem por causa da falta de caráter dele. Se isso fosse verdade, os cafajestes, que são homens claramente antiéticos, seriam os homens mais desprezados por elas. Mas não são. A mulher que encontrou um homem poderoso de bom caráter é uma sortuda e não exceção. Simplesmente ela se atraiu pela beleza ou pela riqueza de um homem e teve a sorte de não ter sido usada por este. Mas isso é pura sorte, pois a mulher simplesmente foi salva por um homem poderoso que não quis se aproveitar dela. Mas na maioria dos casos, as mulheres são usadas por homens poderosos. A mulher que segue os próprios instintos acerta na pura sorte. Nossa educação atual é incapaz de mudar a atração que as mulheres sentem pelo poder do homem. Isso acontece porque a mídia e tudo em volta das mulheres dão apoio ilimitado para elas agirem da forma que agem. A mulher cada vez menos valoriza o caráter do homem. Nessa atual geração de mulheres, é praticamente impossível achar uma mulher exceção. A mulher que não coloca o caráter do homem em primeiro lugar nunca será exceção. Uma coisa que é fundamental explicar. Não entendam que o homem rico e bonito é sinônimo de mau caráter e o homem feio e pobre é sinônimo de bom caráter. Isso é apenas uma caricatura que tem como objetivo facilitar a explicação. Essa caricatura apenas exemplifica como as mulheres priorizam o poder do homem e não o caráter. Obrigado por assistir o vídeo até o fim.
Se gostou do conteúdo, curta, comente e compartilha com seus amigos em suas redes sociais.